Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. Motivo de muita alegria estar presente aqui com os irmãos para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do nosso bom Deus. Uma alegria em saber que mais um ano está chegando ao fim e Deus assim nos guardou, nos abençoou com toda sorte de bênção e acreditando também que o ano que virá será um ano guiado pela pessoa do nosso bom Deus. Amém? O que sou eu ser um pedestal, né? Fico mais tranquilo e mais à vontade. Mas, amados, vamos então, de fato, ao que nos interessa, aquilo que de fato é importante para as nossas vidas. Você que trouxe a tua Bíblia, eu te peço que abra em um livro muito conhecido, que está no livro do Salmo. Acredito eu que este Salmo ninguém o conhece. Salmo de número 23. Salmo de número 23. O verso é o de número 1 ao verso de número 6. Quem for encontrando, se possível, coloque-se de pé. Estarei fazendo a leitura da palavra e os irmãos assim acompanhando a leitura. Salmo 23, o versículo é o de número 1 ao versículo de número 6. Todos a encontraram? Estarei lendo, os irmãos assim acompanhem. O Senhor é o meu pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor há de fazer. Agradecemos o Senhor, ó Pai, por este domingo, domingo do Senhor, domingo ao qual o Senhor, ó Deus, escolheu para que tirássemos esse dia, para glorificar e enaltecer ao teu santo nome. Dia este, ó Deus, que o Senhor escolheu para prestarmos um culto, ó Pai, não de acordo com a nossa conformidade ou a nossa vontade, mas em conformidade do acordo para com a tua palavra, Senhor, porque o Senhor tem a maneira certa de ser adorado, de ser cultuado. E te pedimos, ó Pai, que possamos fazer, ó Deus, essa maneira correta, essa maneira certa de cultuar. Meu Deus e meu Pai, te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, mediante a tua vontade. Abençoe também, Pai, aqueles que não vieram, Senhor, por motivos maiores. Abençoe aqueles, ó Pai, que nos acompanham através, ó Deus, das redes sociais, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus. Te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo traga iluminação à nossa mente, para entendermos a respeito da tua palavra. Que, Pai, cresça o Senhor e que diminua a minha pessoa, ó Deus. Porque não é a minha oratória, não é o conhecimento, não são os muitos livros, ó Deus, que faz a diferença, mas é quando o Senhor fala, Pai, para com o teu povo, através, unicamente e exclusivamente pela tua palavra. E assim te pedimos, ó Pai. Assim como pedimos em todos os outros dias anteriores e os dias que hão de vir, ó Pai, que o Senhor continue falando com a tua igreja através da tua palavra.
Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, eu quero aqui trazer um tema para a exposição da palavra, através deste tão belo salmo. Salmo, acredito eu, que conhecido até de forma universal. Quem de fato não conhece o Salmo 23? Um belo salmo, um lindo salmo, um salmo que fala aos nossos corações. E o tema que eu quero dar a este salmo é o fiel e o bom pastor. Este salmo, quando nós vamos observar e fazer uma leitura atenta, nós vamos ver que este salmo foi o salmo escrito em um momento de tranquilidade da vida de Davi. Diante de muitos outros salmos que Davi escreveu, nós vamos chegar a uma conclusão, que dos muitos salmos, ao qual Davi escreve em um momento de tristeza, em um momento de dificuldade, em um momento onde o mesmo está correndo dos seus inimigos, o Salmo 23, ele é um salmo diferente, pois é o salmo que Davi escreve justamente quando a sua vida estava tranquila. Como eu disse, ele é um salmo muito conhecido, é um salmo onde muitas crianças decoram ele com muita facilidade. Me lembro que quando eu era pequeno, fazia um pouquinho só de arte, minha mãe, Cleudilon, me colocava para escrever o Salmo 23, e eu estava aprendendo a escrever o salmo longo, parecia o 119, mas eu agradeço a Deus por isso que minha mãe fez, pois eu aprendi o valor e a importância deste salmo. Este salmo também não serve somente para crianças, mas é um salmo que ele é muito utilizado para pessoas que estão passando em um leito de enfermidade. E também ele é um salmo utilizado para pessoas que agora estão passando por um momento de luto em sua vida, pelo fato de ser um salmo que traz consolo. Há um reformado, teólogo batista que diz, Charles Haddon Spurgeon, que neste salmo a trombeta da guerra dá lugar à flauta da paz. E é interessante que neste salmo Davi ele vai apresentar de fato quem é o seu pastor, aonde está depositada a sua confiança, aonde está depositado o seu descansar, aonde está depositada as emoções. E é neste salmo que nós vamos aprender aonde nós temos que depositar a nossa confiança. Ele é um salmo praticamente cristocêntrico. Em outras palavras, ele é um salmo também messiânico, pelo fato de tratar diretamente para com a pessoa de Cristo Jesus. Isso é um fato, e todos nós sabemos e chegamos a uma conclusão, que toda a palavra, desde o Gênesis até o Apocalipse, tem um intuito único de apontar para Cristo Jesus e para mostrar e revelar de fato qual é a sua obra vindo através do plano do Pai, Criador dos céus e da terra. Se você for voltar um pouquinho a página, no Salmo de número 22, o verso 1, Davi vai dizer assim, Deus meu, por que me desamparastes? Isso aqui faz uma direção e uma ligação justamente quando Cristo Jesus está na cruz do Calvário, a ponto de olhar para o céu e se sentir abandonado pelo Criador dos céus e da terra. Por qual motivo? Por causa do nosso pecado. Jesus, então, ele se sente como um ser na cruz do Calvário, largado, por causa dos nossos pecados. E ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? O Salmo 22, de fato, vai tratar a respeito do Cristo sofredor, de um homem que vai padecer por muitas lutas, de um homem que vai passar por momentos trabalhosos, de um homem que vai entregar a sua vida para toda uma humanidade, trazendo salvação
para aqueles ao qual Deus escolheu antes da fundação do mundo. O Salmo 23, Davi então ele vai trabalhar a ponto de mostrar que agora este Senhor, ele é o nosso pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E o Salmo 24 vai tratar a respeito do bom, do grande e do supremo pastor, e mostra a respeito agora do Cristo exaltado, que há de voltar para buscar a sua igreja. É interessante, meus irmãos, que esses salmos, eles vão fazer uma ligação, eles vão procurar fazer um link para apresentar quem é a pessoa de Cristo Jesus. Então, aqui nós vamos aprender quem é o nosso fiel e o nosso bom pastor. Observa comigo no próprio texto. Davi ele vai usar muitas expressões de linguagem da sua época. Tanto é que quando nós vamos observar, o Salmo vai tratar a respeito de um pastor cuidando das suas ovelhas. Algo que não é natural, acredito eu, pelo menos da minha parte, da parte dos irmãos, de criar ovelhas. Mas quando Davi ele escreve este salmo, ele já não é mais um pastor de ovelhas, ele já tinha passado a ser rei de Israel. Então ele tinha uma noção do que era um pastor e do que era o cuidado do pastor para com as suas ovelhas. E este salmo aqui ele vai fazer isso para que a gente possa compreender qual é o cuidado que o supremo, fiel e bom pastor tem para com a sua igreja. O salmo também, ele pode ser dividido em duas partes. Do verso de número 1 ao verso de número 4, como o supremo pastor. E do verso de número 5 ao verso de número 6, você vai conseguir observar isso no decorrer da mensagem, que apresenta Deus, o Senhor, como um grande anfitrião. Vamos lá. O salmista inicia o seu salmo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É muito interessante que quando nós vamos observar alguns detalhes da palavra de Deus, procurar também fazer uma pesquisa a respeito do texto ao qual foi escrito no original, a palavra Senhor, Davi ele vai usar uma expressão de linguagem, ele vai usar uma pontuação da palavra em hebraico como Javé. Na nossa Bíblia está escrito Senhor, não está errado. Mas quando nós vamos observar a raiz hebraica, a palavra é Javé. Davi poderia ter usado muitos outros títulos para Deus, porque Deus, ele é um ser único, mas a Bíblia vai dar muitos nomes a Deus. Davi poderia ter colocado El Elyon, El Shaddai. Davi poderia colocar outros títulos a Deus, mas ele vai preservar a palavra Javé. Javé é o meu pastor, nada me faltará. O que significa a palavra Javé? É preciso voltar um pouco do Antigo Testamento e ir até o livro de Êxodo, de número 3, do capítulo de número 3, versículo de número 14, se não me falha em memória. É justamente aonde Deus ele vai se apresentar a Moisés, a Arthur e meus amados irmãos. E quando Deus ele se apresenta a Moisés, ele usa da expressão: Moisés, eu sou o que sou. Pelo fato de Davi agora usar da expressão Javé, a palavra significa ser. E quando nós vamos procurar pesquisar um pouco mais, este ser significa, ou ele vem de um ser autoexistente. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante, que já no início do Salmo, Davi apresenta o Senhor como Deus autoexistente, como ser autoexistente. Davi aqui já vai deixar de forma muito clara para mim e para você, que nós servimos um Deus autoexistente, que através deste Deus, Cleudilon e amados irmãos, ao qual nós servimos, ele é um Deus que dele emana toda a vida, de um Deus que não foi criado, de um Deus que não veio através de uma ficção científica, de um Deus que não veio guiado pelos astros, de um Deus que não veio criado pelo nosso coração, mas Davi trata aqui a pessoa de Deus, o ser de Deus como autoexistente. Eu e você somos seres criados, mas Deus ninguém o criou.
Então isso aqui é muito interessante, porque já vai quebrar um pouquinho do nosso pensamento a respeito da virada do ano novo. Haja vista que hoje muitos, e eu não estou aqui culpando os irmãos, né, que cada um veio com uma cor de roupa, se for olhar isso, eu vim de luto, né? Mas, vamos lá. Mas existem ainda na mentalidade de muitos homens e líderes, em acreditar que a passagem de ano, a virada de ano, ela vai mudar dependendo da roupa que a gente passar. Hoje, vindo ali da minha casa, eu e Jesse observando um rapaz, todo de branco. Acredito eu que na mente dele ele estava trazendo, puxando a paz e o sapato amarelo como sinal de muita prosperidade. Ele que não vai caminhar e trabalhar para ver se a prosperidade vai vir, não. Existem muitos, meus irmãos, que estão o quê? Presos através destes sistemas. Existem muitos que estão presos através destes pontos, acreditando que isso de fato é o Senhor de suas vidas. O próprio João Calvino vai dizer, e eu não me canso de falar, que o coração do homem é como uma fábrica de ídolos. A todo momento, Gediel, nós criamos ídolos, acreditando que estes ídolos vão nos abençoar. Mas Davi vai deixar muito claro aqui, que este Deus ao qual ele apresenta, este ser, sendo Deus autoexistente de fato, é o único e verdadeiro Deus que pode nos abençoar. Meus irmãos, não é uma roupa que vai mudar a sua vida para o ano que vem. Não é tentando ou lançando a sorte que vai mudar a sua vida para o ano que vem. Não é acreditar que se fazendo coisas boas para poder alcançar algum mérito que vai mudar a sua vida o ano que vem. Quem é poderoso para mudar a vida de um homem é somente o nosso Deus. Vamos lá. Alguém aqui consegue levantar para a minha mão e me dar a certeza que vai estar vivo daqui 2 horas? Nós não temos este poder. Então nós não temos que ficar lançando a sorte, não temos que ficar tentando trazer aquilo que eles vão dizer nos dias de hoje, a positividade, tentar atrair para si algo, ou tentar consultar os cosmos, os astros e por aí vai, horóscopos, acreditando que isso vai mudar a vida de um homem, e isso de fato não passa de uma vã filosofia. O único que muda a nossa vida é o nosso Senhor. E Davi continua, o Senhor é o meu pastor. Meus irmãos, Jesus Cristo no Evangelho de João, do capítulo de número 10, verso 1 ao 42, João vai relatar a respeito das palavras de Cristo, quem Ele é. Ele vai dizer, no verso de número 11, que Ele é o bom pastor e que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Que Ele é o bom pastor, ao qual as suas ovelhas ouvem e escutam a sua voz. Meus irmãos, aqui Davi está apresentando o supremo, o bom e o fiel pastor. Pastor Elias é uma bênção, é uma bênção. Os presbíteros que aqui estão, tanto os disponibilidades quanto os que estão na ativa, os que estão em indisponibilidade, né? E os em disponibilidade, são bênção, mas todos são sujeitos a falhar. Mas Davi aqui apresenta que o nosso Senhor, Ele é o pastor que não falha. O nosso Senhor é aquele que nos conduz à salvação. O nosso Senhor é aquele que não deixa com que homem nenhum arrebate as suas ovelhas das suas mãos. E ele continua, ainda no verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, aqui é incrível este ponto, meu amigo Sérgio e amada igreja, que Davi apresenta que além dele ser o nosso Senhor, o nosso pastor, Ele é aquele que não deixa com que nada nos falte. Mas isso aqui é muito triste, meu amigo Sandro, pois muitos vão se levantar para trazer um falso ensino. Muitos vão se levantar para enganar
as muitas pessoas, ou uma grande multidão, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, os pseudos apóstolos dos dias atuais, que tem muitos que passam a acreditar nesses apóstolos mentirosos, e acreditam que aquilo que eles ensinam de fato é a verdade, mas não é, meus irmãos. Porque existem muitos que vão se levantar e dizer assim: olha, se o Senhor, Ele é o seu pastor, Ele tem que te garantir toda a vitória, todas as bênçãos, todas as conquistas, e isso de fato é falácia de um falso pregador. Meus irmãos, quando Davi ele vai falar a respeito de um Deus, de um pastor, de um Senhor, que não vai deixar com que nada falte às nossas vidas, de fato, Deus, Ele sabe qual é as nossas necessidades. Deus, Ele sabe de fato o que eu preciso e do que você precisa. Porém, meus irmãos, através da onisciência de Cristo Jesus, através do poder de Cristo Jesus, através do nosso Criador dos céus e da terra, em entender quais são, Vitor, as nossas necessidades, Ele sabe que a maior necessidade do homem é receber o perdão para sair da frente de um Deus irado. Meus irmãos, eu não vim aqui preocupado para trazer uma mensagem de açúcar para vocês. Eu não vim aqui trazer uma mensagem para apresentar um falso evangelho, meu amigo Lucinei. Mas eu vim apresentar para vocês que quando Deus fala que nada nos faltará, são as nossas necessidades, mas a maior necessidade minha e sua é do perdão de Deus. O que é o homem? O que é uma mulher? O que é uma geração? O que é uma virada de ano, se nós passarmos e não recebermos o perdão de Deus? De fato, essa é a nossa maior necessidade. E o salmista continua: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Meus irmãos, aqui eu procurei alguns irmãos que já viajaram para outros países, até tentei procurar o nosso irmão Hudson, mas não deu tempo, mas alguns que já foram para outros países, inclusive alguns que ainda moram, Cleudilon, eles vão dizer que mesmo no dia de muita neve, o calor, ele é insuportável. Às vezes pode estar nevando, mas não é época de neve, é uma época que o calor está presente, e isso é insuportável. E eu fiquei imaginando então, mesmo em um tempo que parece aparentemente de frio, mas o calor está presente, imagina o muito calor para as ovelhas. Agora imagina Davi tratando aqui não no contexto de neve, não no contexto de frio, mas tratando a respeito do deserto da Judeia, um lugar semiárido, um lugar onde é de muita dificuldade para encontrar pastos verdejantes. Mas Davi, ele vai deixar muito claro que o nosso supremo e fiel pastor, ele é poderoso para fazer com que a gente venha repousar em pastos verdejantes. Meus irmãos, não é uma virada que vai fazer a tua vida presente em pastos verdejantes. Não é uma virada que vai fazer com que você repouse a tua cabeça. Agora estamos em paz, porque veio a virada do ano. Não é contando de 10 até finalizar os números, ou de 1 até 10, que vai mudar a tua história. Não, meus irmãos. Quem muda a minha e a sua vida, quem muda a nossa história, é somente o Senhor. E o salmista vai deixar claro que além de Ele nos fazer repousar em pastos verdejantes, Ele é aquele que nos leva para junto das águas de descanso. Aqui é um salmo que representa o quê? Davi cuidando de suas ovelhas, e traz para o contexto dos nossos dias, que é Deus cuidando da sua igreja. E meus irmãos,
quando vamos observar uma ovelha, um animal agora eu não falo de seres humanos, os estudos dizem que elas não conseguem beber águas se as águas estiverem turbulentas, se as águas estiverem agitadas. Mas Davi aqui ele vai usar o texto para trazer uma aplicação que o pastor fiel e verdadeiro, ele leva com que as suas ovelhas tomem águas e em águas de descanso. Assustou aí, né? Mas esse é o nosso Deus. As ovelhinhas aí, pularam aí. Amém. Mas vamos lá. Mas, meus irmãos, nós temos que descansar no Senhor. Nós temos que nos tranquilizar somente no Senhor, porque Ele é um Deus que nos faz repousar em pastos verdejantes, representando de um Deus que cuida do seu povo com um alimento espiritual e que nos leva à água de descanso. E o verso de número 3, Davi diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos, guia-me pelas veredas da justiça. As ovelhas de fato, as ovelhas animais, elas são animais míopes. Elas não conseguem, às vezes, enxergar as cores como a gente consegue enxergar. Elas têm uma tremenda dificuldade em recuperar o caminho ao qual elas estão andando se ninguém estiver guiando. E aqui, meus irmãos, nós somos essas ovelhas, que se Deus não ter de misericórdia, a gente se extravia de maneira muito simples. Mas o Salmo aqui vai deixar muito claro que o Senhor é que nos faz guiar pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Ainda que, meus irmãos, as muitas adversidades se levantem contra nós, as muitas lutas, as muitas dores venham contra as nossas vidas, até a ponto de acreditarmos que estamos quase nos extraviando, o nosso bom e fiel pastor nos guia pelas veredas da sua justiça. Meus irmãos, quem nos guia é o Senhor. Quem nos leva a este caminho é o Senhor, e tanto é que Ele vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. As ovelhas não conseguem voltar para o caminho sozinhas, mas o Senhor é poderoso para trazer as ovelhas de volta. É um salmo consolador. Eu quero falar aqui para você que é pai, que às vezes está com o seu filho, a sua filha, não caminhando na presença do Senhor. Eu te digo, descansa no supremo e fiel pastor. Às vezes a ovelhinha está andando lá do lado de lá, e a sua vontade é com que a sua ovelha, aquele que é o seu filho e a tua filha, esteja aqui na casa do Senhor. Descansa, porque o nosso Senhor é poderoso para trazer as ovelhas de volta para o seu aprisco. Agora o verso número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, este verso de número 4, ele pode ser aplicado de duas maneiras. Tanto para aquele que já está chegando no final dos seus dias, o estágio final do seu corpo, que o nosso corpo um dia ele vai perecer, como ele também pode ser aplicado para os nossos dias comuns, ainda, quem sabe, muitos dias ainda pela frente. E o salmista ele vai deixar muito claro: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meus irmãos, para nós cristãos, justos por causa do sacrifício de Cristo Jesus e da sua justiça imputada em nós, a morte, ela é uma dádiva do Senhor para nós. Parece um pouco assustador, mas o que é que faz com que a gente se encontre de forma completa com Deus? É a morte.
E a morte, meus irmãos, ela não é uma morte guiada por si só, mas ela é uma morte guiada pelo próprio Senhor Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é justo. C.S. Lewis vai dizer algo incrível, nunca li esse livro por completo. Ele vai falar sobre o diabo de Deus, que até o diabo anda em conformidade com a vontade soberana do nosso Deus. E aqui Davi vai usar uma expressão incrível, e nós temos que prestar atenção quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi não está falando diretamente da morte, mas ele está falando do quê? Do vale da sombra da morte. Meus irmãos, através de Cristo Jesus, hoje nós não enfrentamos a morte por completo. Através do nosso Senhor Deus, nós não enfrentamos esta morte, nós passamos pelo vale da sombra da morte. Aí eu vou te fazer uma pergunta: uma sombra faz mal a alguém? Você já viu alguma sombra machucar? Você já viu alguma sombra ferir? Você já viu alguma sombra destruir ou corroer? Não. Então o salmista vai trazer um conforto para nós que somos salvos, que através de Cristo Jesus nós até podemos passar pelo vale da sombra da morte. Mas ele diz: não temerei mal nenhum. A morte para o ímpio, sim, meus irmãos, é um pesadelo. A morte para o ímpio é o fim, para a apresentação inicial da ira de Deus. Ela é real. E tem uma frase aqui que eu anotei, que este vale da sombra da morte, ou essa sombra pode ser representada como a consequência dos nossos muitos pecados, ao qual trazem várias sombras sobre a nossa vida. Axel Asaf. Existem muitas sombras, Altair, que são os nossos muitos pecados. E o pecado é o único que traz separação entre Deus e o homem. Meus irmãos, aí eu vou ter que bater de novo na virada do ano novo, me desculpa. Mas não vai adiantar virar o ano e permanecer na vida de pecado. Não vai adiantar virar o ano e continuar praticando a iniquidade. Quando eu digo isso, eu não estou falando que nós vamos virar o ano, nós nunca mais vamos pecar. Porque nós somos falhos, sujeitos a cair, pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Mas o que eu quero tratar aqui é aquilo que a Bíblia ela vai tratar. Nós temos que tomar o quê? Vergonha na nossa cara. É um pouco pesado. Largar mão dos nossos pecados para servir a Cristo de forma verdadeira. Existem muitos que estão acreditando que a mudança de um ano, a virada de um ano irá trazer uma transformação. O que traz a transformação na vida de um homem é quando mesmo confessa os teus pecados e os deixa. Está escrito lá em Provérbios de Salomão. A igreja do Senhor, ela tem que voltar a andar nos trilhos. A igreja do Senhor, ela tem que voltar a andar em conformidade com a Escritura Sagrada e não com aquilo que o homem acha A ou B. Para que nós, quando passarmos pelo vale da sombra da morte, possamos dizer com convicção que nós não temeremos mal nenhum. E o salmista continua: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Porque tu estás comigo. Meus irmãos, não há nada melhor que ter a certeza do nosso futuro, que é um futuro que está nas mãos de Deus. E como pastor, ele usa o seu bordão e o teu cajado. É como se fosse estilo uma lança, com uma ponta e como se fosse uma garrinha. Não é uma garra, é aquela volta que faz. Eu não sei falar aquele nome, se o pastor lembrar, que a ponta serve
para dar um toque na ovelha, para ela se ligar, para ela voltar a caminhar, para ela tomar o direcionamento certo da sua peregrinação. E o bordão, ele serve como uma ponta para poder puxar de volta. Meus irmãos, o nosso bom e fiel pastor, se for preciso e necessário, ele puxa a gente de volta. Mas se for preciso, ele também nos corrige através da sua palavra. Agora, Cristo, sendo apresentado como um anfitrião, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meus irmãos, aqui o salmista agora vai falar da chegada em um lugar. O salmo, ele trata muito sobre o que é a peregrinação. Ele trata sobre a peregrinação da vida de um homem. E aqui nós podemos o quê? Observar o caminhar de uma ovelha ou de muitas ovelhas, representando a minha e a sua vida, o nosso caminhar. Agora o salmo apresenta que esta ovelha, que este ser guiado pelo Criador dos céus e da terra, diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor vai deixar aqui muito claro em Isaías capítulo de número 46, verso de número 10, que o Senhor é aquele que governa todas as coisas. E é também aqui uma palavra muito pesada, ao qual vai mostrar que o Senhor, ele é poderoso para abençoar quem Ele quer abençoar. E também vai mostrar que Ele é um Deus, que Ele é poderoso e justo para amaldiçoar quem Ele quer amaldiçoar. Aí nós já podemos o quê? Ir logo em Romanos, capítulo de número 7, capítulo de número 8, capítulo de número 9, capítulo de número 10. E tem muitos que vêm dizer ainda que todos vão ser salvos, usando de universalismo. Mas o salmista aqui vai deixar muito claro que esta mesa, ela vai ser preparada para um grupo, para um povo, para uma nação, não são para todos. O salmista vai deixar de forma muito clara que diante desta mesa, os adversários estarão de fora. Meus irmãos, somente Deus é poderoso e justo para preparar essa grande mesa para os seus filhos, para os seus servos, para os eleitos de Deus. Nós estamos caminhando para este grande dia. Eu creio fielmente que este dia ele há de chegar. Esta é a mensagem que tem que ser resgatada dentro da igreja dos dias de hoje, dos dias atuais. A mensagem que mostra que Deus ele é poderoso para salvar, mas Ele não troca de roupa para condenar, Ele é o mesmo Deus. É um Deus que não sofre variações como eu e você, não é um Deus tomado de emoções, mas Ele é um Deus poderoso tanto para salvar, como também para lançar homens e mulheres sobre o inferno. Meus irmãos, não é tempo, nunca foi tempo e nunca será um tempo de brincar com a pessoa de Deus, pois o nosso Deus, Ele é soberano e justo, que tudo controla e que tudo governa. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Aqui representa, meus irmãos, uma unção, mas quando eu falo de unção, eu não falo dessa loucura e dessa maluquice dos dias de hoje não, tá bom? Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, representando o quê? Um cálice com muito vinho, um cálice transbordando. O que o vinho representa? Foi falado um pouquinho hoje aqui de manhã, né, Cleudilon? Quase que deu um pinga-fogo. Graças a Deus que terminou a aula antes, né, pastor? Mas vamos lá. Não vou correr. Todos nós sabemos que o vinho, ele representa o quê? A alegria. Quando o salmista vai dizer que o meu cálice transborda, o salmista está dizendo que Deus, Ele é poderoso para trazer uma alegria infinita sobre os nossos corações. Meus irmãos, ter a certeza da salvação, ter a certeza deste Deus que é poderoso sobre as nossas vidas, ter a certeza que este Deus, Ele é poderoso para nos guardar até o último dia do nosso respirar, é ter uma vida transbordando, um cálice transbordando de muita alegria. Meus irmãos, a palavra não tem que trazer para mim e para você tristeza.
A palavra não tem que vir aos nossos corações para trazer desgosto. A palavra ela vem para nos trazer esperança. A palavra ela vem para nos trazer a mudança. A palavra ela vem para poder apresentar o Deus criador dos céus e da terra, o único Deus, meus irmãos. E isso tem que vir como muita alegria sobre os nossos corações. Não existe deuses, existe na cabeça de homens. Mas pela Bíblia existe um único Deus. E é Ele que faz com que o nosso cálice transborde de muitas e muitas alegrias. E caminhando para o final do Salmo, me deram 1h40, mas eu não sou tão bom como muitos presbíteros aqui, para ministrar muito tempo, mas vamos lá. O verso de número 6, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, a bondade aqui ela vem sobre as nossas vidas como uma graça, Lucinei e amada igreja. Nós não merecemos a sua bondade. Nós não merecíamos a graça do Senhor, mas Ele derramou sobre nós o quê? A sua graça. O que é graça? É favor imerecido aos homens. Você merece, Cleudilon? Pastor? Marilene? Os irmãos aí mais atrás? Pessoal da escada? Meus irmãos, nós merecemos a graça? Às vezes nós acreditamos que somos merecedores. É a virada do ano que vai me fazer merecer a graça de Deus. Não, não vai. Não vai, meus irmãos. A graça ela é imerecida. Nós não merecemos ela, Tiago e Larissa, mas ela nos alcançou através deste bom e fiel pastor. E misericórdia. A misericórdia são as causas de não sermos consumidos. Um teólogo da Reforma Protestante diz assim: a bondade e a misericórdia são como duas irmãs gêmeas que nos escoltam. Uma vez que a bondade atende às nossas necessidades. Se é graça, qual é a nossa maior necessidade? Receber o perdão de Deus. Não é o carro do ano, não. E a misericórdia destrói os nossos pecados. Através da misericórdia e da bondade, meus irmãos, é possível que chegar ao ponto da Reforma Protestante, um dos pontos sobre a perseverança dos santos. E agora, ultimamente, foi mudado. Agora se chama segurança dos santos. Meus irmãos, quem nos faz perseverar é o Senhor. Quem nos assegura é o Senhor. Este pastor, ele não falha. Este pastor, ele não erra. Este pastor, ele é justo, ele é supremo, ele é poderoso para nos levar até o último dia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, não confie, não espere, não descanse o seu coração em uma virada, ou seja lá o que for, mas descanse, confie o teu coração na promessa do Senhor através da sua palavra. E diante disso eu quero concluir com Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 ao versículo de número 39. O fiel e bom pastor. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 a 39. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos? As provas e a certeza do amor de Deus. Leiamos.
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem Deus justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso bom e fiel pastor. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, uma vez mais pela Tua palavra, Senhor. Palavra ministrada, ó Deus, aos nossos corações. Tendo, meu Deus e meu Pai, a certeza e a convicção que não é contando de 1 até 10, não é tentando, Pai, trazer alguma energia positiva, não é esperando uma virada ou a queima, Pai, de fogos que vai fazer a mudança na nossa vida. Não, Senhor. Mas aprendemos, ó Pai, através da Tua palavra, que o que nos garante a salvação, que o que nos garante a vitória, é somente crer, ó Deus, e confiar no bom e fiel pastor, que é o Teu Filho amado Jesus. Ó Deus, agradecemos por este momento. Agradecemos, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor, ó Deus, é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O Deus, ó Pai, autoexistente que nos trouxe a vida, Senhor. O Deus autoexistente, ó Pai, que é poderoso para nos garantir a vida eterna, ó Deus. Ó Senhor, obrigado por sabermos, ó Pai, que o Senhor é o nosso pastor. E somente no Senhor, ó Deus, devemos confiar e descansar. Ó Pai, nos abençoe, não somente no agora, mas se o Senhor nos permitir, Pai, também no dia de amanhã, e que o dia de amanhã, que não pertence a nós, se chegarmos até lá, seja para a honra e glória do Teu nome. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que é o nosso bom, fiel, supremo e verdadeiro pastor. Amém.